Olha só, o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, vai estabelecer, né, a outra modalidade de lesão corporal, que é a lesão corporal seguida de morte. Quem lembra, aqui trata-se de um crime préter doloso, em que se tem dolo na conduta inicial, mais culpa na conduta final. Dolo na conduta lesão e culpa no resultado morte. Isso é um crime préter doloso. Então vamos lá, parágrafo 3º. Se da lesão resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado morte, por quê? Se ele desejava o resultado morte, então eu tenho dolo de homicídio. Ou, se o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, eu tenho dolo eventual no homicídio. Então, olha, o tipo penal, o parágrafo 3º, já deixa bem claro. Se da lesão corporal resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não desejava o resultado morte e nem assumiu o risco do resultado morte acontecer com a sua conduta antecedente, então a pena será de 4 a 12 anos. O homicídio simples, a pena é de 6 a 12. Certo? Então, muita atenção nisso. A questão aqui é a seguinte, ó, agrediu com a intenção de lesionar, mas foi imprudente ao realizar essas agressões, e aí as agressões sofridas pela vítima acabaram por ser a morte, a causa da morte efetiva da vítima. Então está diante de um crime de lesão corporal seguida de morte. Crime de lesão corporal seguida de morte é de competência do tribunal do júri? Não. Porque o dolo não era de matar. O dolo era de lesionar, de ofender a integridade física. Então não é crime de competência do tribunal do júri. Agora, né, vocês podem se deparar com a situação em que vítima e réu se envolveram numa briga, o réu agrediu a vítima e a vítima acabou por falecer. Foi instaurado um inquérito policial para investigar os fatos, o Ministério Público denunciou por homicídio doloso, foi pronunciado, foi levado ao tribunal do júri. Pode acontecer, na sessão de julgamento pelo tribunal do júri, que o advogado de defesa sustente que o dolo não era dolo de matar, que o dolo era de ofender a integridade física. Então, a defesa pede a desclassificação do crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. Aí, para convencer os jurados, tem que demonstrar que as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, não queria matar e nem assumiu o risco de produzi-lo. Então isso é muito comum, briga de festa, confusão de festa, ó, briga. Né? Brigaram na mão, um agrediu o outro, brigou, e aí, né, o que sofreu as agressões caiu no chão, e quando caiu no chão, o agressor, o réu, ainda veio e desferiu vários socos na cabeça da vítima que estava deitada no chão. Pronto, a vítima estava desacordada. Foi levada para o hospital, foi socorrida, mas dias depois não suportou os ferimentos e faleceu, podendo estar diante de um crime de lesão corporal seguida de morte. O sujeito não saiu de casa com uma arma de fogo para matar a vítima. Não efetuou facadas na vítima para poder matá-la. A intenção era agredir. Mas, se você agride com um soco na cabeça a pessoa que está caída ao chão, né, você está sendo negligente, você está sendo imprudente, né, então você está agindo de forma culposa em relação ao resultado morte. Agora, se a vítima já desfalecida e o agressor efetua vários golpes, né, pega um pedaço de pau e efetua várias pauladas na vítima já caída, já desfalecida, aí a questão é muito tênue.
né, essa conduta pode configurar a assunção do risco do resultado morte. Né? O que é a intenção? A intenção era cessar as agressões. As agressões eram mútuas, era uma briga. E aí, a partir do momento que o agressor consegue cessar as agressões da vítima, a vítima cai ao chão e ela está desacordada, se ele para, se ele cessa as agressões nesse momento e vai embora, e em razão das agressões anteriores a vítima vem a morrer, lesão corporal seguida de morte. Agora, a vítima cai no chão, o agressor pega um pedaço de pau e continua as agressões. Se a vítima morre, essas agressões posteriores podem configurar dolo eventual de homicídio. Então a linha é muito tênue entre o dolo eventual de um homicídio e a lesão corporal seguida de morte, certo? Mas lembrando, o crime de lesão corporal seguida de morte, se a acusação começa por lesão corporal seguida de morte, não é crime de competência do tribunal do júri. Porque o tribunal do júri só julga os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Bom, então nós temos caput do 124, caput do 129, lesão corporal leve, parágrafo 1º, lesão corporal grave, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mesma redação do homicídio privilegiado. Então, o parágrafo 4º traz aqui uma causa de diminuição de pena, né? Seria uma lesão corporal privilegiada, né? Se o agressor agride uma pessoa que agrediu o filho dele, né? Vai responder pelo crime? Vai. Pode configurar crime de lesão corporal leve, grave, gravíssima ou até lesão corporal seguida de morte. Mas, se o motivo da agressão for um relevante valor social ou um relevante valor moral, ou se agrediu a vítima impelido, né, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, então fará jus a essa diminuição de pena do parágrafo 4º. Parágrafo 5º, substituição da pena. O juiz, não sendo graves, aqui a gente inclui a lesão corporal grave e gravíssima, dos parágrafos 1º e 2º, pode substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Isso aqui, nós já sabemos calcular a pena de multa, então exclui essa parte final. Né? Se a lesão não for grave, se for uma lesão de natureza leve, pode o juiz substituir a pena de detenção por uma pena de multa apenas. Inciso 1. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, lesão corporal de natureza leve, motivada por relevante valor social ou moral, ou praticada sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou se as lesões são lesões leves recíprocas. Né? Agrediu e também foi agredido. Parágrafo 6º. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, o que é uma lesão culposa? Ela é praticada com negligência, imprudência ou imperícia. Não se tinha a intenção e nem se assumiu o risco de lesionar. A pena é bem mais branda ainda do que a lesão corporal leve. Detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento da pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal. Sabe o que é o problema? A gente lê aqui o parágrafo 7º, que faz menção aos parágrafos 4º e 6º
do artigo 121 e a gente pula para o parágrafo 8º. A gente vai em diante. Esse que é o problema. Nós temos que saber o que fala os parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Tá aqui, ó. Isso. Peraí. Aí. Parágrafo 4º. Trata-se de uma causa de aumento de pena. Né? A pena é aumentada de 1/3, a mesma circunstância lá do parágrafo 7º. Se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Se o crime de lesão corporal é doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou contra a pessoa maior de 60. E o que fala o parágrafo 6º? A pena é aumentada se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Certo? Então, aplica-se o parágrafo 4º e o parágrafo 6º do artigo 121 ao crime de lesão corporal. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa, né, do parágrafo 6º do 129, o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Lembra o que fala o parágrafo 5º do 121? Olha aqui. O parágrafo... Peraí. O parágrafo 5º, aí, ó. Fala do perdão judicial. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, se a gente imagina que por uma negligência do pai, o filho dele cai em casa e machuca, né, e trata-se de uma lesão corporal culposa, se aquilo afligir de forma tão grave o pai, que não seria necessária, né, que se faria desnecessária uma punição penal, o juiz pode aplicar ao crime, né, ao réu de lesão corporal culposa, o perdão judicial. Ele vai isentar de pena. Parágrafo 9º. Violência doméstica. Olha aqui. Esse dispositivo, ainda que se configure uma lesão corporal leve, a gente tem que conjugar com o parágrafo 9º, e esse parágrafo 9º foi incluído no Código Penal antes da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006. Então, essa inclusão no Código Penal foi anterior à Lei Maria da Penha. Se a lesão corporal for praticada contra, e aqui, gente, a violência doméstica do Código Penal, do 129, parágrafo 9º, é independentemente do sexo. Pode ser sexo feminino ou masculino, tanto faz. É independentemente do sexo. A Lei Maria da Penha, né, se aplica à vítima mulher numa relação doméstica ou familiar. Né, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência doméstica do parágrafo 9º do 129, independentemente do sexo da vítima. Se a lesão for praticada, seja ela grave, gravíssima, né, seja ela leve, né, se ela for, ao invés de sofrer lá a tipificação do 129 caput, ela vem para o parágrafo 9º do 129. Se a lesão for praticada contra ascendente, contra o pai, contra a mãe, contra o avô, contra a avó, descendente, contra o filho, contra a filha, contra o neto, contra a neta, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade. Independentemente do sexo, detenção de 3 meses a 3 anos. Então, a pena pula do caput de 3 meses a 1 ano para 3 meses a 3 anos. Tá vendo? Aumenta consideravelmente a pena máxima combinada ao delito. E aí, para a gente encerrar o crime de lesão corporal. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo 129, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, né, nos casos de crime de lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, se as circunstâncias são as indicadas na violência doméstica, se o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena aumenta de 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º, na hipótese de violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa com deficiência. Então, se o irmão, se o ascendente, se o descendente for pessoa com deficiência, terá também esse aumento de 1/3 na pena. E o último parágrafo, se a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, situação também que veio prevista pelo Código Penal, lá no parágrafo do 121. Só um minutinho aqui para eu poder achar. Isso. No parágrafo 2º, inciso 7. Então, circunstância que veio repetida aqui, também no parágrafo 12 em relação ao crime de lesão corporal. Certo? Então, olha só, o 129 tem lá 12 parágrafos. Então, é importante depois fazer a revisão, fazer a leitura de todos esses 12 parágrafos, para a gente poder compreender e fazer a diferenciação entre a lesão corporal e o homicídio, a lesão corporal e o aborto, né, são dolos distintos.